Ô Deco, então conta um pouco da sua história aí, como você começou, antes, da onde surgiu o Banzai, né? Então, tá a história lá que você começou a estudar administração, depois Sim. gastronomia, daí como é que veio, como é que surgiu isso? É da família, não? Essa ideia é sua, de alguém? Como é que foi isso aí? Cara, é interessante. Bom, vou me apresentar, né? Então, eu sou André Tamaoki, eu tenho 32 anos, empreendo desde os meus 24 anos, onde eu abri a minha primeira marca, o meu primeiro restaurante que foi o Banzai, mas trabalho desde os meus 15 anos de idade. E desde os meus 15 anos de idade eu sempre trabalhei e foquei em construir e montar meu restaurante. Sempre foi meu sonho, sempre foi meu objetivo. Né? Não veio da minha família, não herdei nada, pelo contrário, né? Meu pai trabalha com corretora de seguro, minha mãe também trabalha com seguro, Ah, é? e eu que quis seguir para esse ramo dos restaurantes. Mas desde lá de trás eu já falo que eu iria trabalhar com restaurante, que eu iria empreender no ramo alimentício. Que legal, E legal, não sabia. aí, quando tinha 23 para 24 anos, decidi me desligar do Bradesco, na época do Banco Bradesco, trabalhava no banco, para montar um restaurante. E aí, analisando as necessidades da cidade naquele tempo, né, em 2014, eu senti uma grande oportunidade no ramo de alimentação, comida oriental, comida japonesa. Os restaurantes que tinham na época aqui de comida japonesa eram lotados, bombava muito. Que ano que foi? Desculpa. 2014. 2014? 2014, 20 de maio de 2014 foi quando eu abri meu primeiro restaurante, foi o Banzai. E muito pela necessidade que a cidade tinha, né? Eu enxerguei essa oportunidade na cidade. Falei, meu, é isso aqui que eu preciso ir nesse ramo, vou para Oriental. Muito difícil, porque eu não sabia nada, né? Não sabia nada de comida japonesa, não sabia nada de gastronomia, nada de cozinha. Só Ah, tinha então, vontade de empreender. então você abriu, você tinha vontade, você abriu o restaurante antes de fazer gastronomia. Antes de fazer gastronomia. Ah, Eu cursava administração de empresas, né? Eu fazia administração de empresas na Toledo. Então eu saía de casa lá de manhã, tudo, 6, 7 horas da manhã para trabalhar no banco. Parava às 6, 7 horas da noite, ia direto para a faculdade de administração. E aí, logo depois que eu comecei a olhar para restaurante, depois que eu abri o Banzai, na verdade, que eu fiz gastronomia. Mas antes eu fazia administração de empresas. Então eu me formei em administração de empresas. Até demorei um ano a mais, porque quando eu entrei no banco, quando eu entrei no Bradesco, eu fui transferido para Adamantina. Então eu fui tocar a Praça de Adamantina e região ali, né? Eu atendia a Praça de Adamantina. E aí pedi transferência depois para Prudente, consegui tudo, e aí foi onde eu já comecei a fomentar em abrir restaurante. Depois que eu abri restaurante, aí é interessante a gente comentar sobre isso, porque eu era formado já em administração de empresas, vim com uma base muito grande de vendas e uma pressão muito grande do também de banco? metas do banco, exatamente. Então, assim, eu sempre fui um cara inquieto, eu sempre tive essa inquietude, eu sempre fui um cara movido a metas, a resultado, a entrega, dedicação, acordar cedo, meu, disciplinado, aquilo tudo. E aí, quando veio a essa parte de empreender, né, de restaurante, foi onde eu levei um choque muito grande na minha vida, né? Porque eu pensava que seria uma coisa e foi assim totalmente outra do que eu imaginava. Eu tinha base de administrador, né? Então eu sabia toda a parte administrativa de um restaurante, tudo aquilo que envolve a administração de um restaurante, eu tava Pronto, ok. pronto a isso. Mas o dia a dia pegou ali. Mas o dia a dia de um restaurante foi onde me pegou, né? Por exemplo, eu decidi fazer gastronomia quando eu chegava para os meus funcionários, né? Na época do Banzai, lá no começo, para provar um prato ou outro. E às vezes eu falava, pô, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, isso não tá gostoso. E eles devolviam para mim, ué, mas o que que não tá bom? O que que não tá legal? O que que não tá gostoso? Aí você não sabia falar a parte técnica da coisa, você não tinha um feedback técnico. Não tinha feedback técnico nenhum, eu não sabia falar parte técnica nenhuma, cara, eu não conseguia sair do lugar, eu me sentia encurralado. Né? Isso para quem empreende, para quem é dono de negócio, você não ter resposta, você ficar ali encurralado
e preso, meu, nunca foi a melhor saída, né? Não, uma empresa de serviço, você ser totalmente dependente da parte técnica de alguém é complicado. Né? Muito, muito complicado. Aí eu falei, meu, cara, essa galera tem razão, eu preciso saber conversar com eles. Fora assim, quantos funcionários bons, né, excelentes, eu não perdi por conta do meu perfil lá de trás, por conta da administração, porque eu era um cara mais metódico, eu era um cara de resultado, eu era um cara de foco, de entrega, de... Não que a gente não tenha que ter isso, né? Não que os funcionários hoje em dia não precisam ter isso. Sim. Mas é um ramo muito, muito, muito mais complicado da gente se trabalhar. Aí também me veio uma pergunta aqui. Você acha que, por exemplo, um funcionário da área de restaurante, gastronomia no geral, ele com um chefe que eles veem como referência, eles trabalham melhor, eles seguem melhor, eles Muito ficam melhor que mais, você? muito mais, muito Assim, mais. imagina se o Deco não soubesse cozinhar, sua rotatividade ali de gente seria muito maior do que hoje. Muito maior, Bé, muito maior. Hoje a gente eu tenho pessoas que me mandam um currículo aqui diariamente que querem trabalhar comigo, que querem fazer parte da equipe, que acompanham o nosso trabalho, que sabe do profissional que nós somos, né? Hoje eu já estou um pouco mais afastado da cozinha. Pretendo voltar, é um dos projetos, a gente pode até conversar disso aqui, que você sabe muito bem disso, que é um dos projetos, eu quero voltar mais para a cozinha, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, os funcionários, não só meus, mas os outros de outros restaurantes também ficam olhando. Né? Pô, queria trabalhar com esse cara, pô, é diferente. E realmente, Bié, é muito diferente você trabalhar com uma pessoa que sabe o que está falando. Né, que sabe dar o caminho, que sabe a direção e que também sabe te tratar da maneira que você merece, né, da forma como você merece. Com certeza. Conhece bem as suas dores, sabe o que é cozinhar. Porque assim, eu falo aqui também, cara, porque assim, no final das contas, tem a parte financeira, né? Para todo mundo tem a parte financeira, mas você trabalhando num lugar onde você vai crescer, eu falo com frequência isso. Tem algumas empresas que tentam montar departamentos de marketing que acabam virando agências dentro da empresa. E, cara, um cara bom, ele não vai querer trabalhar dentro de uma empresa que não tem ninguém para ele seguir, não tem ninguém para ele crescer lá dentro. Então, assim, eu sempre falo que departamentos de marketing que acabam virando agências dentro das empresas, eles esbarram nisso. Que, assim, Sim. os bons profissionais querem trabalhar em um lugar que eles cresçam, não Com só certeza, mais. dinheiro nas pesquisas aí, quando fazem pesquisa, pelo que eu vejo, aí tá a terceira, quarta opção do funcionário, né? Antes tem muita coisa, tem plano de carreira, que igual você falou aí, né, os caras precisam ter uma referência. Eles precisam olhar e falar, meu, pô, um dia eu quero ser igual aquele cara. Um dia eu quero estar na posição dele. E você está no papel de estar buscando sempre, conhecendo sempre, trazendo coisa nova sempre, sempre, sempre. E o mais legal de tudo, cara, que eu acho, é assim, eu sou muito próximo dos meus funcionários, né? Eu sou muito próximo da minha equipe. Sou um cara totalmente, 100% equipe. Né? Então, eu abraço meus funcionários, eu dou bom dia, eu beijo, eu cumprimento. São pessoas da minha família mesmo. Então, assim, eu trato como se fosse da minha família. E é isso que eu espero deles também lá na ponta. Então, da mesma forma que quer olhar para mim como um profissional, pô, olha também esse lado pessoal também, né? O que é feito. Sim, Não vamos usar os outros para crescer, vamos crescer junto. Eu tenho essa política lá dentro dos restaurantes. E uma pergunta que eu tenho para fazer, assim, eu percebo nos seus restaurantes, né, mais de um hoje, a gente está falando do Banzai por enquanto, que tem uma vibe, assim, tem uma experiência diferente, né? Eu sou um cara muito crítico em relação a onde eu como, onde eu frequento. Eu sou um cara crítico em relação à iluminação, eu sou um cara crítico em relação ao tipo de música, eu sou um cara crítico em relação à altura da música. Ao atendimento, então, nem se fala. Uhum. Eu percebo que nos seus restaurantes tem um cuidado com essas questões. E realmente tem. Você se preocupou, de fato, na arquitetura, Com certeza. iluminação indireta, acústica. Mas muito, Bié. Mas assim, mais muito mesmo. Viajo bastante, né? Gosto de viajar bastante. Gosto de frequentar outros restaurantes fora do país, dentro do país também, enfim. Já fiz viagem específica para gastronomia. A maioria das minhas viagens, inclusive, são para conhecer restaurantes, ver, analisar, enfim, tudo que está rolando. E eu procuro trazer muito isso. Eu sou um cara muito igual a você, mas igual mesmo com relação ao estudo. Né? Então a música eu presto atenção,
O cheiro do lugar eu presto atenção. Cara, o atendimento. A altura da música. A altura da música. Exatamente. Então, assim, isso daí é primordial. Eu dou muito valor. Tem gente que me acha doido, cara. Às vezes, quando eu vou fazer sociedade, parceria aí com o pessoal, os caras falam, não, mas não precisa disso. Não tem nada a ver, não. Cara, eu reparo em São Paulo, os caras colocam coisa acústica embaixo da mesa. Com certeza. Não dá eco. É que os meus restaurantes, eu já procuro pensar nisso um pouco antes. Essa medida aí são... Pra quem não pensou no eco e agora tá tendo que resolver. E aí tem que resolver. Aí você tem que colocar uma espuma embaixo da mesa ou embaixo da cadeira, que isso daí ajuda a diminuir o... Cara, eu fico doido. O cara abre um restaurante legal, o cara sabe fazer bem feita a comida, o cara sabe. Aí o cara pega um prédio, põe um monte de luz lá em cima, nada indireto, assim, abre uma iluminação, parece um shopping, e dá pra ver a espinha do cara lá do outro lado. Eu falo, cara... Mas aí... E além, não só a música, e como você tinha dito também, a iluminação, cara, você vai no lugar, tá tocando... sei lá, é um restaurante, por exemplo, japonês, oriental, e tá tocando love songs. Cara, foi isso, inclusive, olha que engraçado. Isso daí foi o que me motivou lá atrás, quando eu tava visitando um dos meus concorrentes, para abrir o Banzai na época, foi um dos pontos que eu falei assim, não é possível que nós estamos dentro de um restaurante japonês, tá tocando love songs, e assim, contando uma história triste pra caramba lá no negócio. E aí a mulher que veio atender a gente na época, cara, até é chato comentar disso, mas ela tinha terminado o relacionamento dela, não sei, ela tava muito mal, ela veio atender nós. A menina só chorou, cara, no atendimento e tudo. Foi assim, foi um show de horrores. Coitada, né? A gente fica com dó da pessoa, do trabalhador que tá ali e tudo, mas, pô... O cliente tá ali na mesa, pô, vamos tomar cuidado com o atendimento, vamos tomar cuidado com a música, vamos tomar cuidado com a iluminação. Às vezes você tá sentado, tem uma luz direto no seu rosto, te incomoda. Pô, é claro demais, cadeira desconfortável. Tudo isso a gente tem que pensar, sabe? Tudo isso a gente faz parte, sim, de um briefing que eu faço. Hoje tá muito na minha cabeça, né? Quem monta... restaurante comigo sabe que eu saio falando já tudo e tá tudo assim, já vai acontecendo. Então, tem uma galera que gosta de falar mal de Prudente, região assim, e eu não gosto muito, né? Eu sou um defensor da cidade, assim. Que Prudente não abre isso, não abre aquilo. E tem os restaurantes aqui que estão há muito tempo, tem empresas há muito tempo de serviço em Prudente. As que fizeram bem feito, que sabem o que estão fazendo, ficam. Agora, a galera que abre, fecha, tem a galera que abre e fecha, mas... eu não vejo como reclamar da cidade, o Prudentino, a região. Eu vejo muito isso. Quem fez bem feito vai ficar. Bié, eu acho assim, cara, é muita injustiça a gente reclamar do que a gente tem aqui. É uma puta de uma cidade, é uma puta de um puta de um polo, de uma referência. Prudente, pô, se a gente pegar aqui região, o que nós temos de público da região... Uma vez conversando com um rapaz do shopping, que ele queria que eu montasse restaurante lá também na época, cara, ele me apresentou o dado lá que roda mais de 1 milhão de pessoas aqui flutuantes. 1 milhão, no final de semana, de pessoas que vêm para a cidade, que rodam aqui. Então, assim, você vai reclamar disso daqui? Por isso que falta, sabe? Faltam pessoas. Eu não reclamo da cidade. Eu tenho hoje aqui 4 restaurantes, pretendo ter mais. 4 não, eu acabei de concluir a venda de um dos meus restaurantes de Presidente Prudente, mas até ontem eu tinha 4 restaurantes na cidade. Pô, se eu não apostasse nessa cidade, se eu não achasse que isso daqui valesse a pena, jamais eu investiria aqui. Inclusive abrir mão de negócios fora, abrir mão de negócios em São Paulo, para focar novamente na nossa cidade. Né? Recentemente anunciou que o Outback está vindo para cá. E aí a maioria das pessoas chegam para mim e falam, pô, você não tem medo do Outback? O Outback tá vindo, cara, para Prudente. E aí, que medo. Eu tô feliz pra caramba que eles estão vindo. Porque da mesma forma que eles vão vir, vai abrir o leque para outras marcas grandes, muito grandes, irem para cá também. E eu não tenho medo, sabe? Quem tem que ter medo é quem não faz isso que a gente estava comentando aqui. Né, o cara que abre um restaurante, o cara que quer empreender na sorte, não tem conhecimento nenhum, né, não formou para isso, não tem ideia do que ele está fazendo, eles simplesmente acham que é abrir a porta,
Simplesmente aprender a fazer a comida que a coisa vai rodar. E só. Não precisa nem oferecer um bom atendimento. Coloca um tablet lá na mesa que vai estar legal e os caras fazem pedido. Meu, não é assim. Sabe? Não funciona assim. Então, eu de forma alguma nunca vou criticar Presidente Prudente. Pelo contrário, eu amo essa cidade. Eu sou um defensor daqui. E para quem tá ouvindo aí também o podcast, meu, investe aqui. Sabe, faz coisas, se você vai construir, se você vai, enfim, qual for o seu ramo, qual seja o seu ramo que você estiver atuando, meu, investe nas pessoas que trabalham na cidade, que tem negócio na cidade. A gente tem muito amigo que empreende aqui e assim como você, eu também sou assim, eu procuro dar muito valor e prestigiar os meus amigos. É isso aí. Né? Então, e entra também no mundo do restaurante. Pô, se você tem um amigo que tem restaurante, o cara é seu parceiro, o cara é seu brother, vai no restaurante dele, meu, gasta lá com ele um dia. Se tá ruim, se não tá legal, conversa com ele, fala, meu, não tá bom, hoje não tava legal, não abandona o cara, não fala, pô, não, aqui não é legal, aqui não é bom. Ah, porque lá em outra cidade que eu vou ali, é muito melhor. Ah, em São Paulo tem isso, São Paulo é assim, São Paulo é... Londrina eu tô direto em São Paulo, cara, eu te vi ontem. Assim, Ontem eu tava em São Paulo, sentado com a família, né, o pessoal tudo, e me fizeram essa pergunta, né, pô, tem restaurantes desse nível lá em Prudente? Eu falei, cara, tem restaurante muito melhor que esse daqui lá em Prudente. A questão é, a galera de Prudente não tá acostumada a dar valor no que tem lá, precisa dar valor no que tem aqui, cara. E Londrina, assim, em Paraná, eles têm uma cultura do cooperativismo, né? Então, eles têm a noção de que investindo neles, o dinheiro volta, né? Eles têm muita noção de que se eu tenho uma agência, se eu construir uma casa, eu construo com uma construtora de Prudente, que é uma construtora de Prudente contrata gente de Prudente come no restaurante de Prudente, que contrata gente de Prudente, que vem, que vai, que vem, que contrata a agência, a coisa gira. Vamos pensar que vamos imaginar que é o mesmo dinheiro girando? Sim. É o mesmo dinheiro vai girando. Gastar lá. A gente vai gerar riqueza, o mesmo R$100 vai passar por 10 pessoas. Vai gerar riqueza para todo mundo. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda gostam, né, de pegar o dinheiro daqui e vou pôr em São Paulo, vou pôr em Londrina. Tudo. Cara, isso é assim... Londrina é uma baita cidade. Sim, adoro Londrina. Lógico. Inclusive, não descarto abrir e montar negócios lá também. O pensamento deles faz com que eles sejam maiores. Meu, exato. Aí você falou tudo. Recentemente veio uma empresa de Londrina para cá. Não vou citar nomes, tudo, mas... Os caras trouxeram a equipe toda de Londrina para trabalhar e para fazer o serviço aqui em Prudente. Né? E tá rodando. É no ramo alimentício, vocês devem saber, né? Veio de Londrina e trouxe todo mundo de Londrina para trabalhar, não só na obra, na reforma, para reformar todo mundo, a galera mestre de obra, tudo de Londrina. E também trouxeram gente para trabalhar de Londrina. Onde está a cidade? Onde fica a cidade? Vamos prestigiar quem é daqui. Eu fui tentar não, eu cheguei até a organizar tudo, montar projeto, tudo para abrir o Banzai. Eu tinha 3 anos de Banzai já, e aí surgiu a ideia de expandir o Banzai. Falei, não, pô, 3 anos de restaurante, quero expandir, quero montar fora, nananã. E eu tinha possibilidade de montar Maringá e Marília, e eu ia montar fora. E conversando com o Vamberson, proprietário dos McDonald's aqui da cidade de Presidente Prudente, coincidência ou não, ele foi no meu restaurante um dia antes de eu ter a reunião, de eu assinar o contrato que eu já tinha fechado verbalmente, né, que eu ia montar Banzai nessas cidades. E aí ele foi um dia antes e falou assim, meu, não vai porque a galera é bairrista, a galera prestigia quem é de lá. Se você for, você vai se ferrar. Então, toma cuidado. Você vai mudar para lá, você vai ter um ciclo social lá, você vai viver lá, né? Você já tem amigos que moram lá, você já tem... Não, só quero montar e vou deixar um gerente. Cara, você não tinha uma ideia de abrir uma pizzaria, de montar um negócio aqui, de fazer uma ideia? Foi aí, engatando aí já para frente, que eu tive a ideia de montar a Manu. Que eu também já tinha essa ideia, já tinha esse projeto. E aí eu abandonei tudo, deixei tudo para trás e falei, meu, vou dar foco na Manu. Montar o mesmo negócio em outros lugares, montar outros tipos de negócio no mesmo lugar. Exato, outros tipos de negócio em Presidente Prudente. Cara, essa cidade, ela é assim, isso aqui é um ouro. Quando a galera descobrir realmente, agora vai descobrir, porque vai vir o Outback.
E aí vão vir grandes marcas, já vai começar a pipocar. Tá descobrindo muito por força da região, né? Tem uma pergunta que eu ia te fazer, vou te falar da Manu já, mas o que você sente da região Imprudente, da galera de fora? Você sente muito forte. Forte, né? Bié, se você for no shopping ou se você for na Havan ali e olhar as placas dos carros, cara, é assim, 90% eu falo pra você que é de fora. Você pergunta, é da Sena, é Martinópolis, Meu, é Dracena, é Pirapó, é Regente Feijó, é Venceslau, é Martinópolis, é Indiana, Cara, é muita Tem mais cidade. gente de fora, principalmente à noite, do que Prudentino. Muito. Fora cidades que já são um pouquinho maiores, né? A Damantina, onde eu morei, Dracena, que também eles têm um lado deles ali, mas também eles vêm pra cá. No final de semana dá um pulo aqui. Muito, e durante a semana também, por conta de médico, essas coisas tudo, vem muita gente. Muita mesmo. Então, assim, a pessoa que ainda não abriu os olhos para Prudente e fica só reclamando. Eu adoro, tá? Esse empreendedor que fica chorando, lamentando e falando que aqui é o Vale da Fome e só vai, né? Não vai crescer, não vai para frente. Quantas empresas fodidas nós temos aqui em Prudente, cara? Quantas? Sabe? De serviço, principalmente. De serviço, pô. E aquele papo, que Prudente não tem indústria, por isso que não cresce, que Prudente não tem indústria. Puta, Prudente é indústria de serviço, uma indústria de serviço, principalmente da saúde. Saúde. Se a gente pegar no meu ramo alimentício, o maior case aqui, Hinomoto. Hinomoto é da cidade, tá em todos os restaurantes japoneses do Brasil inteiro. Todo lugar que você vai, Hinomoto, Sakura, Cantagalo. Sim. Wilson. Da Júlia. Cara. Não, isso é Bom Marte, Better Beef. Não, tem um monte de coisa. Cara, assim, vai reclamar, a gente abastece tudo. O que falta? Falta muito, no meu ver, realmente. Eu acho que uma união daí desses empresários todos. Inclusive, levanto a bola. Eu gosto muito de levantar a bola nesses assuntos. Precisa se conversar mais, a gente precisa falar mais, a gente precisa ter mais encontro com empresários. No meio da pandemia, quando veio a pandemia, surgiu um grupo de donos de restaurantes. E eu achei sensacional. Encabecei na época, ajudei a criar o grupo, a estar junto com as pessoas. Depois, por conta de ter outros negócios, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas eu levanto muito essa ideia e minha cabeça, assim, gira muito. Gastronomia, quando eu falo que eu juntei esse grupo de donos de restaurantes. Eu juntei não, perdão. O sindicato conversou com a gente do patronal, tudo. Se havia uma possibilidade da gente juntar, etc. Enfim. E discutir o que poderíamos fazer, como seria. Dali surgiu a ideia da gente manter com esse grupo. Recentemente tivemos agora o Sabor e Arte, lá, o Circuito Sabor e Arte, onde a gente juntou empresários, donos de restaurantes, 17 restaurantes mais tradicionais de Prudente, juntaram e fizemos uma ação em conjunto. E lá dentro de uma das reuniões deles, eu levantei uma bola outro dia, que é com relação às faculdades de gastronomia. Tirando todo esse lance de empresas que nós temos aqui, nós temos faculdades muito boas em Presidente Prudente. Né? A faculdade de Medicina é referência, a faculdade de Gastronomia, cara, tinha tudo para ser referência. Nos primeiros 2, 3 anos, onde eu me formei também, assim, a estrutura que tem as faculdades aqui de Prudente é sinistra. Mas eu levantei uma bola que, nós não estamos formando pessoas para trabalhar dentro dos restaurantes. Quem está vindo fazer gastronomia ou é por hobby, ou é porque quer fazer doce, eu já faço doce na minha casa e eu vou montar o meu negócio. A gente não está formando trabalhadores, que é um dos objetivos. E aí eu levantei uma bola e falei assim, seguinte, cara, uma das faculdades até comprou a ideia, a gente vai conversar a respeito disso, eu quero que nós, desses restaurantes, junto com outras empresas da cidade, financiem uma parte de estudo, uma bolsa, vamos dizer assim, para a parte da periferia, para a parte da galera que a gente consegue depois utilizar dentro dos restaurantes. Legal. Cursos profissionalizantes. Não precisa ser a faculdade. A gente dá curso profissionalizante. Dentro desse grupo, tem vários caras foda.
né? Tem pessoas formadas em gastronomia como eu, tem chefes foda, muito mais foda do que eu lá, tadinho. Sou o menorzinho do que tem ali dentro. Só tem cara bom ali dentro. Que todos se colocaram à disposição para dar aula, para conversar, para... Então, assim, eu gosto muito disso. Enquanto os caras estão olhando para problema, para pô, a cidade, a região é ruim. Ah, aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem aquilo. Meu, vamos olhar para frente, vamos fortalecer isso. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Exato. E é isso. Fui um pouco longe agora aí, fugi um pouco do tema, mas era para dizer assim, para de lamentar, vamos parar de ficar chorando. Chorando todo mundo já tá. Mas só tem dois tipos de gente, né? Quem faz e quem chora, né? Exato. Eu gosto de fazer. Infelizmente quem faz... Meu pai falava muito, tem dois tipos de pessoa, locomotiva e vagão. Cara, eu sou locomotiva, creio que você também. E os vagão vão seguir a gente e vão embora. E também são importantes, precisa carregar o fardo. Mas eles têm que ter alguém puxando, senão não vai. Mas... Vamos dar uma acalmada no chororô, né? E Manu, foi quando? Inaugurou quando, Manu? Manu, então, como eu tinha dito aí, eu ia montar, a gente ia, na época, eu e o Gu, né? O Guga Leonel, ele era meu sócio no Banzai. E a gente ia montar o Banzai nessa cidade que eu falei pra você, Marília. Marília já era o primeiro polo, depois a gente ia a Maringá. E aí, conversando com o Wamberson, tudo, ele falou assim, meu, você tinha conversado uma vez comigo... de uma ideia de uma pizzaria, de um negócio que você tinha aqui para Prudente e tal. Falei, ó, Tininho, não é muito bem uma pizzaria, mas é isso, aquilo. Ele falou assim, cara, investe nisso. Se você quer um conselho de um bobo, vai nisso. Pô, não tem como eu virar as costas para um monstro, para um baita de um empresário, que esse cara é meu ídolo, enfim, eu amo ele. Não tem como eu virar as costas porque um cara desse tá falando para mim. Então eu desisti na época, eu ia no outro dia, eu liguei cancelando que eu não ia, e liguei cancelando o negócio tudo, e a partir desse dia eu virei a chave e falei assim, meu, agora eu vou montar a Manu. A Manu na época não ia chamar Manu, a Manu na época ia chamar o Beco, que hoje é onde é o Beco Bar, que também foi meu, enfim, depois a gente... O Beco tá na cabeça há muito tempo. Há muito tempo, o Beco tá na cabeça há 6, 7 anos atrás, que eu já tinha um sonho de montar um negócio na frente do Banzai, porque o ponto do Beco é na frente do Banzai. E a Manu na época ia ser lá. A gente chegou a negociar, chegou a fazer projeto. E aí, ficou muito legal o nome Manu, né? Depois não. A carga de da Manuel Goulart. Da Manuel Goulart, Bia. Mas por que a Manuel Goulart? E a Manu foi assim, foi um mix de coisa, foi doideira. Na época a gente queria montar isso. Fomos para São Paulo, eu e o Gustavo, visitamos vários lugares lá, nesse estilo que a gente queria. Né? Inclusive o mais tradicional, que era muito a nossa cara, que é o Forno, lá de São Paulo, os mesmos donos do Holly Burger, enfim, os caras têm uma série de restaurantes lá nervoso. E aí a gente foi, visitou o negócio deles e falou, meu, é isso aqui que a gente quer fazer. Gastronomia artesanal, gastronomia autêntica, aquela gastronomia, tudo feito aqui, na época. E aí a gente conversou com o coordenador da gastronomia, eu sempre tive muito esse link, eu sempre quis, por nós sermos formados lá, a gente tinha um link na época com o Ulisses, que era o coordenador de gastronomia da Unoeste, foi onde a gente formou. E ele falou assim, cara, vocês vão montar sozinhos, vocês não querem um sócio, tal, e aí ele indicou para nós, na época, o André Schwenk, né, nosso sócio, Andrezão, gente boa também. E ele, na época o André morava na França, né? O André tinha trabalhado com a Alex Atala aqui no Brasil, ganhou uma bolsa para estagiar lá na França, se deu super bem lá, e aí ele voltando a gente pegou ele para ser sócio junto com o Luiz, meu primo, e aí a gente fundou e abriu a Manu. Que ano foi isso? Cara, a Manu, 2017. Não, cara, agora eu não sei. Desculpa, mas enfim, eu vou. Depois eu pego o ano certinho que eu fundei a Manu. Mas a Manu, o nome Manu, quando você falou do nome, né? O nome Manu veio muito da época, porque eu tinha a gente tinha o Banzai ali, na Manuel Goulart, e era muito sozinho. A gente estava ali por conta da feira, né? Que tem na Manuel Goulart. Inclusive, cara, eu sei que vão me xingar, vão me execrar, vão falar tudo. Mas fica um pedido aqui pro pessoal. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas fica um pedido aqui para as autoridades de Prudente, gente.
Cara, por favor, pensem bem com relação à Feira da Manuel Goulart. Ela, assim, eu sei que ela é histórica, eu sei que Prudente é muito aquilo, tal, mas tudo evolui. Pô, põe a feira lá no Matarazzo, gente, na Rua do Matarazzo, coloca ela lá, sabe? Não vai atrapalhar ninguém. Se a gente pegar aquele pedaço da Manuel Goulart ali, ele é morto à noite, não tem nada, por conta da Feira da Manuel Goulart, que é de sábado, e mata e assim, arrebenta com quem quer ter negócio naquela parte. Verdade. E a via principal da cidade que dá acesso ao shopping, Ninguém cara. abre nada na noite ali. Ninguém abre nada. Então dali pra baixo, que é do Banzai ali pra baixo, é que começa alguma coisa. Né? Pô, é a avenida do shopping. Você fechar uma avenida sábado e domingo, principal, né? Nossa, enfim, nunca tudo tinha bem. pensado, nunca tinha pensado. Vamos modernizar, mas sabe, assim... Quebra as pernas. Entendo, eu sou o maior amante de feira, cara. Pô, eu gosto de ir na feira, eu adoro, eu compro dos produtores da feira, nada contra. Eu amo vocês, galera, pelo amor de Deus. A galera da feira, gente, eu tô na feira, assim, direto e, pelo amor de Deus, não vamos, né, misturar as coisas aí. Mas que faria mais sentido, faria, mas tudo bem. Com certeza. Mas aí a Manu, eu tava muito sozinho na época com o Banzai ali, e a Washington Luiz tava ganhando muita força por conta dos restaurantes que tinham lá no Washington Luiz. Né? Na época tinha Fulô, Taquino, Santo Fogo na época. Aí abriu... Um monte, cara, um monte de restaurante lá. Abriu uma hamburgueria também. Isso, e aí a galera quando pensava, pô, vamos sair, vamos jantar, pra onde a galera ia? Pô, a galera ia pra Washington Luiz e ninguém ia pra Manuel Goulart, né? Então, assim, a Manu também foi uma ideia minha, também foi um projeto meu assim, meu e do meu sócio na época do Gu. A gente que idealizou a Manu, sonhou junto com esse projeto. E o nome Manu eu que dei muito pensando na Avenida Manuel Goulart, porque eu queria tirar esse rótulo da Washington Luiz, que lá era o lugar de gastronomia, etc. Eu queria trazer essa gastronomia para Manuel Goulart. Aí você fez praticamente um arranjo produtivo local sozinho, que agora depois você abriu o beco em outro lugar. E aí, agora recente, né, há 5 meses atrás aí, eu abri o Beco. O Beco Bar foi o último empreendimento nosso, porém foi o último que eu fiz e o primeiro que eu já vendi. Mas o Beco também é sucesso total, ideia minha também, idealizei. Falei, eu pensava no Beco, cara, há 7, 8 anos. O Beco ia lá onde é o ponto do Beco, eu tomava cerveja sozinho, cara. Passava a noite lá tomando cerveja, ficava até 3, 4 horas da manhã lá, não tô brincando. E eu ia lá abandonado, lá era um prédio abandonado. Abandonado. Aquela música lá era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Cara. Não tinha teto, não tinha não teto. Tinha teto. Não tinha teto. Por isso que lá o bar também, a gente consegue abrir o teto do restaurante. Já não tinha mesmo. Já não tinha. Então, assim, eu ia lá, cara, eu sentava lá e eu falava, meu, aqui dá um bar nervoso, aqui precisa ser um bar, aqui é o ponto, é subida da avenida, é lugar assim. Querendo ou não, ali forma uma esquininha que pode ficar pessoas ali e tal, ali no beco, né? Enfim. Mas fiz uma parceria legal também com a galera. Foi uma oportunidade bacana, foi um aprendizado legal. Mas para quem me conhece mais próximo, quem tá mais próximo de mim, sabe que desde o começo eu sempre falei que a partir do momento os meus negócios eu iria começar a abrir para depois vender. Legal, então, sempre foi uma ideia minha, sempre tive isso comigo e não vou parar por aí. Vão vir mais, vão vir outros, enfim. E que se abra mais bons negócios, venda e a cidade fique com bons negócios. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. Pô, eu ganhei dinheiro, quem ficou vai ganhar muito dinheiro, porque aquilo lá, assim, é surreal de bom. E a gente que consome lá, que vai lá, também vai ficar. Tem o beco e amanhã vai ter outro. Lá atrás, quando você me fez a primeira pergunta, pô, o que te motivou a empreender? Cara, o que me motiva a empreender é muito isso. Eu até coloquei aqui, meu, assim, é você fazer a diferença aonde você está. É aquela parte que nós falamos ali da locomotiva. Cara, eu nunca fui vagão e nunca vou ser. Eu nunca vou esperar acontecer, eu vou fazer. E assim, sempre pensando no melhor da cidade. Sempre pensando, pô, ai, mas Londrina, ai, mas São Paulo, ai, mas Prudente, cara. Prudente tem lugar muito legal, Prudente tem coisa muito massa, muito bacana para ser feito. Então, assim, vamos ajudar, vamos fazer, todo mundo vai ganhar, vai ser legal, vai ser bacana para todo mundo. Espero que todo mundo fique feliz, conte comigo e tô à disposição.
Não, show de bola. Só fazendo a retrospectiva, então. Banzai, Manu, aí veio B2Go. Isso. B2Go. Aí junto nesse último ano aí foi B2Go São Paulo, Maragô São Paulo e Beco. Exato. 6. Eu cheguei a ter mais de 105 funcionários. 6 restaurantes ao mesmo tempo e 105 funcionários. 105 pessoas. Cara, loucura. Loucura sim, mas eu amo. Não fujo da raia, não. Eu adoro essa loucura, eu gosto desse pega. Óbvio, né? E fica de aprendizado, como eu falei. Não se faz o que a gente fez aí em abrir 3 restaurantes no mesmo mês, né? Então a gente abriu o Beco e os 2 restaurantes de São Paulo no mesmo mês de novembro, com Copa do Mundo rolando, com aquela loucura toda acontecendo. Enfim, isso não se faz, tá? Então, assim, não me orgulho disso. Fui contra na época em a gente fazer essa loucura, porém fui voto vencido dos sócios, etc, tal, mas serviu de aprendizado. Sim. Óbvio que isso não ia dar certo, mas depois a gente conseguiu ajustar, conseguiu organizar, colocou a casa em ordem e agora as coisas vão fluir, estão andando e tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas assim, adoro, cara. Quanto mais funcionário eu tiver, mais feliz eu vou ficar e é isso aí, eu gosto. Show de bola. Só pra gente finalizar, para não estender muito também, só vamos falar um pouco de pedido, de delivery, cara. Quando veio a pandemia, você já entregava, já manjava de entregar? Já manjava de delivery? É interessante essa pergunta, porque na época da pandemia foi onde mostrou muito esse meu lado de meu, eu faço, sabe? Eu vou pra cima e não vou ser vencido, não, né? Foi um momento muito delicado do mundo, né? Uma pandemia que parou o mundo realmente. Foi surreal. E isso daí, assim, foi um negócio, assim... A gente sabe que foi difícil para todo mundo. Eu também perdi pessoas da família. Também foi muito difícil pra gente, doloroso, mas eu não podia baixar a cabeça porque estava vindo. Por quê? Cara, lá atrás, quando veio a pandemia, eu tinha 50 e poucos funcionários, mais ou menos essa média, quase 60 funcionários. São 60 famílias que dependem de mim. Ali, né, das minhas decisões, do que eu vou fazer, como é que vai ser. E eu me lembro muito bem quando veio o primeiro anúncio, esses dias ainda veio aqui, cara, porque foi perto de março, quando fechou tudo a primeira vez, foi em março. E eu me lembro que eu fiz uma reunião com meus funcionários, cara, antes de eu ir para essa reunião, eu estava dentro do meu escritório, fechado, fazendo uma oração, sou católico, creio muito em Deus e tudo está sob o comando dele. E tava dentro do meu escritório fazendo uma oração, cara, forte, pedindo para Deus uma iluminação, né, me guiar. E chorava, cara, porque eu não sabia o que eu ia falar pra essa galera. 60 negros, cara, esperando você vir conversar com eles, porque as informações, as notícias, e assim, 60 pessoas que a cabeça também tava conturbada. Mais segurança danada. Porque essas pessoas também estavam perdendo familiares. Essas pessoas também tinham medo de trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou pegar Covid, como é que vai ser? O que vai ser? Eu vou, eu não vou, vai ser como? Então, assim, e eu precisava passar uma mensagem para eles de que, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E, eu chorava dentro da minha sala e aquela energia me carregou. Consegui puxar uma reunião com eles, mas a hora que eu comecei a conversar, eu desabei. Chorei pra caramba, fiquei até emocionado em pensar nesse dia. Chorei na frente deles, porque falei, assim como vocês, eu também não sei como é que vai ser isso, como é que vai, né? Quanto tempo isso vai durar, como vai acontecer, mas eu tenho certeza de que a gente vai passar por isso aí. Do que depender de mim, eu vou estar aqui com vocês todos os dias, nós vamos estar juntos, nós vamos vencer. Quem quiser ficar em casa, pode ficar em casa. Quem tiver com medo, né, pode ficar em casa, não tem problema e não precisa vir trabalhar. Quem vier, venha para somar. Quero ver quem está aqui, né, 200% comigo, a gente vai vencer. Né? Eu não vou deixar vocês desamparados, não vou deixar vocês sem base, a base está aqui. Eu vou junto com vocês. Foi aí onde eu já tinha o delivery, né? Eu tinha recém feito um site de pedidos e eu também já fazia parte do iFood na época. Um dos poucos restaurantes que tinha iFood e que também conseguia movimentar bem, né? Que sabia trabalhar com o iFood, não era só ter. Você precisava saber mexer, saber conduzir aquela plataforma, né? Sim.
Hoje é mais comum, mas na época... Sim, e você tem que saber conduzir também, porque senão ela te derruba, né? Porque tem percentuais altos ali, né? Caros, tudo. Então, assim, você precisa saber movimentar aquela ferramenta, senão você acha que você está crescendo, mas você está... Tá te engolindo, né? Tá te engolindo. E a pandemia, por incrível que pareça, foi uma das épocas que... É muito chato falar isso, tá? Como eu falo, cara, eu perdi familiares, parentes, tudo. Mas, vamos falar em negócio, uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por conta das operações e por conta que eu tinha essa plataforma rodando perfeitamente. Fui top 3 aqui, senão acho que, se não me engano, foi o top 1, mas top 3 eu tenho certeza de Presidente Prudente, das 3 empresas que mais venderam no iFood, né, que mais vendiam no iFood na época. E aí, cara, E você... muito parte disso que eu falei agora. Pô, a dificuldade tá aí, o problema tá aí. Eu não vou ficar aqui lamentando, chorando. O problema tava para todo mundo, né? O problema Exato. tava para todo mundo. Assim, e muita gente criticando. Pô, você tá indo trabalhar. Pô, você tá aí fazendo vídeo, você tá aí. Cara, as pessoas que me criticaram também na época, pessoal, eu também perdi gente da família, cara. A gente também se doeu com tudo isso que rolou. Mas também eu tinha 60 famílias ali que dependiam de mim, do sustento para trabalhar. Então eu não podia virar as costas e falar assim, não, vamos para casa. Até porque eu também ia quebrar, não tem dinheiro para ficar em casa. Né? Então, foi uma das épocas assim, que, estourou. Isso me ajudou muito. Isso deu uma alavanca no Banzai BR, que, pelo amor de Deus, foi assim, surreal. Porque todo mundo daí que pediu e provou Banzai em casa, logo que a gente reabriu, a galera quis vir conhecer o restaurante. E eu não perdi aquele... Óbvio, perdi uma parte dele, mas o meu delivery ele se manteve praticamente ali do que era na pandemia. A galera costumou pedir, mas a mesma galera de vez em quando vai lá. Não é que uma pessoa só pede, a pessoa só vai lá. É a mesma pessoa, né? O público é o mesmo, né? Cara, foi onde também que eu startei. Vocês se adaptaram bem, né? Vocês fizeram a caixinha na Isso época. que eu ia falar, foi na onde que eu liguei isso. Na entrega, na experiência ali da... Todo mundo mandava na embalagenzinha preta lá, de plástico. Na preta cheia de durex, você perdia metade da comida tirando o durex. Exato. Vocês meteram a caixinha. A gente veio com essa experiência, cara. Experiência de marca. Experiência. Envolve tudo aquilo, cara. A luz. Igual no arquiteto, da luz. Tudo isso, cara. Então, assim, se preocupar com isso. E também agora, ano que vem, a gente faz 10 anos de Banzai. E a partir de agora, de maio, eu já quero começar uma série, né, de mudanças e fatores que eu quero que culminem lá nos 10 anos do Banzai e a gente fazer uma mudança assim, radical do que a gente é hoje. Então agora, a partir de maio, vem novidade aí. Já conversei com o arquiteto. Eu sei que eu tô devendo um ambiente mais gostoso do Banzai. O cara gosta de mexer o doce, não. O cara gosta de mexer o doce, não para. Mas é isso, cara. Acabou de vender um restaurante, já quer mexer o doce do outro. Né? Mas tem que ser, tem que acontecer. Tem quieto, né? Eu também tem que quieto, não se não fizer, vem outro de fora, me atropela, e aí eu não vou ver a cor. Esse do iFood, qual que foi o pedido no dia que vocês ficaram loucos lá? Quantos pedidos foram? Ah, muito? Nossa, puta, não tem agora um pedido... Uma base. Você não tem noção, 50 pedidos, 100 pedidos, 100, não tem noção. Não, a gente chegou a fazer 300 pedidos, cara. 300 entregas. 300 entrega própria. Não, na época era própria. Na época eu tinha 8 motoboy trabalhando pra gente. Caramba. 8 motoboy trabalhando pra gente. E... Aí depois você criou uma plataforma própria também, né? Criei o aplicativo próprio, inclusive tá lá o aplicativo, a gente precisa bater firme nisso. Lá tem desconto, vantagens, benefícios, taxa de entrega grátis, uma série de coisas. Uma pergunta, você acha que o seu público ele é mais sensível ao quê? Você acha que ele é mais, no ponto de vista de delivery, ele é mais sensível a preço, tempo de entrega ou taxa de entrega? Sem sombra de dúvidas, taxa de entrega. Cara, assim, eu tive uma reunião até com o pessoal do iFood há 2 semanas atrás, que veio a turma, os bacana do iFood lá, para Prudente, para conversar comigo e outros restaurantes que já performaram também com eles lá em cima. E a gente batendo papo, conversando, eles falaram uma verdade. O cliente, ele não come taxa de entrega. Então, ele vai olhar sempre, assim, ele sempre vai dar
Vê com maus olhos aquele custo adicional. Vou dar um exemplo. Mercado Livre. Quando você vai comprar no Mercado Livre. Não, eu só pesquiso full frete grátis. Frete grátis. É a primeira sua pesquisa. Não, eu no coloco iFood não é full, diferente. aí se não deu frete grátis, eu vou incluir no produto do full até dar. Até dar mais frete escova grátis. de dente. Exato. Então assim, você resumiu. Ou então, se não for frete grátis, você já pesquisar ali, pô, tem esse daqui que custa R$232. E esse daqui custa 262 frete grátis. Ele chama mais. Né? Você já vai no frete grátis. Você, não eu vou já saber. pesquiso com frete grátis, eu nem vejo outro. Então você já vai aparecer já esse daqui. Eu já nem vejo outro. Então assim, é bizarro, cara. Então, sem sombra de dúvidas, é frete grátis. E o tempo também é um negócio importante. Tempo de entrega, assim, é fundamental, é surreal. Eu peço muito lá e o tempo é bom. Não, assim, eu faço trabalho direto com a minha equipe. Inclusive, essa semana nós voltamos a ter... Deixa eu até confirmar aqui, mas nós voltamos a ter 4.9 no iFood, que é muito, muito difícil mesmo. Aqui, ó, 4.9, Banzai. Né, de avaliação, de score. Muito difícil você chegar nisso daí. Com o tanto de avaliações que a gente tem lá, com o histórico de avaliações que existe do Banzai, desde quando nós abrimos, estamos na plataforma, 4.9 é muito difícil. O que engloba aí? Principalmente produto, sabor, né, óbvio, mas principalmente o tempo de entrega. Cara, quem pede tá com fome. E assim, você já faz a conta, né, aqueles memes que aparece do Escobar lá, assim, eu quando peço minha pizza, 2 minutos depois eu tô ali. Cara, o cara já tá ali olhando, querendo saber que hora que vai chegar, onde tá o motoboy, como é que tá. Então, assim, é fundamental você ter esse controle. Eu até oriento o meu time, que no Banzai eu tenho um time exclusivo do delivery. Herdei isso da pandemia e continuou. Eu tenho uma sala ali, 4x5, que ela é só para delivery. É exclusiva. Isso que eu ia perguntar para você. Eu vi com o crescimento do iFood uma piora em alguns restaurantes, assim, nitidamente. Então, assim, eu percebi que o aumento de pedidos de delivery ferrando um pouco o salão. Então, eu fico imaginando a administração ali com a mesma cozinha, recebendo uma quantidade de pedidos gigantesca e tendo que trabalhar muito para entregar aquilo numa taxa absurda. Sim. E aí o cara diminui a qualidade do salão, aí o cara perde o público do salão, onde ele tem uma margem maior e vira refém do iFood com quantidade de pedido alta e uma taxa alta. Ou seja, ele joga a margem dele embora. Isso acontece muito, mas muito, muito mesmo. E não vou falar que isso já aconteceu comigo. Cara, aconteceu já comigo também. Até recente, se bobear, cara, tava acontecendo. Isso aqui é muito fruto da minha virada de chave que eu dei agora, que eu vendi esses restaurantes todos aí que eu acabei passando. E o meu foco maior no Banzai e na Manu tá refletindo um pouco mais nessa melhora aí. Mas isso tem muito a ver. A maioria dos restaurantes que começam a fazer, que não se atentam em ter uma operação exclusiva do delivery, cara, se ferra. Então a sua dica aí para quem tá penando com isso aí é montar uma equipe para cada operação. Com certeza. Quanto mais atenção você der para lá, mais você vai vender e mais você vai ganhar. Não adianta, E você deixar o cara do seu salão esperando, você não dá, meu. Outro dia eu fui num lanche comer, cara, que eu amo comer lanche também. Não tem ninguém no lanche, tem 3 mesas no lanche, aí você 40 minutos esperando. Tinha a minha mesa, mais a mesa de um casal, e eu fiquei 50 minutos esperando. E eu fui lá 2 vezes e falei assim, não, mas é porque hoje o nosso delivery tá forte. Eu falei assim, cara, mas eu tô aqui sentado na sua mesa. Cara, o seu delivery tá forte e eu que tô aqui. Eu dou mais lucro pra você, velho. Pô, faz meu. Conta, eu te dou lucro, pô. Exato, sou lucrativo, eu sou aqui, top aqui, ó. Mas aí o cara ele precisa investir. Não só, eu tenho equipes que fazem delivery, então dentro das minhas cozinhas tem a turma que solta delivery, e dentro do meu restaurante daí eu tenho uma sala especial e exclusiva do delivery. Então, assim, dali aqui eu tenho Banzai e B2Go saindo dali. É bastante pedido. Hoje nós temos média de, somando os dois aí, 150 pedidos por dia. Meu, cada pedido vai com 3, 4 coisas lá dentro da sacola. Então, se eu não tiver ali, qualquer dia eu te mostro lá. Não sei se eu já cheguei a mostrar para você, mas é uma linha de produção, cara. Os pedidos a galera entrega por aqui, então ninguém tem contato com as cozinhas, né? Deixa ali numa boqueta.
Dali a galera pega e faz o processo de embalo até chamar o motoboy, etc e tal. Mas assim, é todo um processo. Porque eu tenho um volume grande também de pedidos. Pô, você quer ter um volume grande também de pedidos? Dá atenção pro seu delivery. Não trata ele como qualquer coisa, como segunda opção. Não é você precisa tratar ele como um produto principal também. Sim, com certeza. Né? Então, assim, não deixa de lado. Deco, para finalizar isso, bom, Banzai sucesso, Manu sucesso, BitGo sucesso, o que você atribui aí o sucesso dos seus empreendimentos aí? Cara, sem sombra de dúvidas, a minha equipe, né, de todos os restaurantes, não posso deixar de agradecer todo mundo que já trabalhou aí, todo mundo que trabalha lá dentro, né, de todos esses restaurantes que a gente já montou. Por que eu falo equipe, Bia? Porque, assim, é a galera que compra o nosso sonho. É a galera que tá todo dia ali e tá pelo nosso sonho. Então, assim, atribuo muito, principalmente a essa equipe, né? A equipe que tá todo dia ali trabalhando e escutando o que a gente tem para falar, porque se não fosse eles a gente não conseguiria tocar. Mas também atribuo a know-how mesmo, a conhecimento, a experiência. Mas antes de eu montar o Banzai, por exemplo, não tinha experiência nenhuma de restaurante. Foi mais a força de vontade mesmo, foi mais... Então, atribuo muito a estudo, cara. Eu estudei para montar, eu fui atrás, eu busquei. E muito a esse meu jeito de lidar com os funcionários. Não só funcionários, mas esse meu jeito também de lidar com funcionário, com cliente, com o meu, de estar na operação, de estar na ponta dos negócios, de querer saber, de estar junto. Mexer o doce, né, Beto? Mexer o doce. Mexer o doce, né? Tem que estar, cara. Tem evento aqui, tem coisa nova lá, tem promoção ali rolando, Quem me segue aí nas redes sociais e me acompanha sabe, cara, que essa frase literalmente mexe o doce. Né? Hoje tá em São Paulo, amanhã tá aqui, no mesmo dia tá nos dois lugares. E vamos fazer, fim de semana tem evento já do Banzai, tem evento do BitGo, tem evento na Manu, tem evento... Cara, tem que fazer acontecer, não ficar parado. O sucesso vai atrás de quem faz, meu. Se você faz por onde, ele vai vir. Se você ficar esperando cair do céu o sucesso, ele não vai vir, não. Isso aí a gente sabe já e... Boa. Tá calejado. Deco, e você tem alguma dica para dar para quem está pensando em começar a empreender ou para quem já começou e está meio que patinando em começo, a gente sabe que é difícil? Bié, cara, primeira dica, não desista dos seus sonhos. Cara, se um dia você sonhou, se um dia você quer empreender, se um dia pensou em empreender, não desista desse sonho. É difícil, é complicado, mas vai dar certo. Outra dica que eu dou, cara, estude, vai atrás, busca conhecimento, né? Conhece sobre o seu ramo, conversa com pessoas que é do seu ramo, tire experiência, aprende. Eu adoro ir em curso, palestra, essas coisas, porque é onde a gente aprende com os erros da galera, eles vão contar o que erraram, como é que foi. Hoje mesmo aqui eu falei uma série de erros que a gente cometeu lá atrás, tudo, enfim. Estuda, vai atrás, busca conhecimento. E a terceira coisa que eu falo segue-se de pessoas boas, né? Tenha pessoas boas do seu lado para você seguir e acho que aí você está num bom caminho. Então, assim, busca o conhecimento, não desista dos seus sonhos e tenha sempre pessoas boas do seu lado, estou à disposição. Quem quiser conversar, quem quiser bater um papo, falar de negócio, tudo, você sabe que eu sou um cara muito aberto. Estou à disposição para isso. Me siga lá nas redes sociais. E a gente vai conversando, a gente vai batendo papo. É isso daí. Obrigado.